Eu vou ensinar métricas que você tem que implantar dentro da sua empresa para você conseguir acompanhar se o seu setor está sendo eficiente ou não, tá certo? Então eu separei aqui 5 métricas que você precisa implantar dentro do seu setor. Lembrando que eu vou liberar um material de acompanhamento. Nesse material eu vou ensinar algumas práticas e eu vou liberar também algumas planilhas que você pode utilizar para você aplicar hoje ainda dentro da sua empresa. Então vamos lá, para a gente começar aqui a nossa aula, eu vou trazer a primeira métrica, que eu acredito que é a métrica mais importante dentro de qualquer empresa, não é só dentro do setor de retenção não, é uma métrica da empresa, que é a métrica de churn rate, que é onde você vai acompanhar a sua taxa de cancelamento dentro de um período específico. Ou seja, essa métrica você tem que acompanhar de perto para você saber qual é a sua taxa de cancelamento. Tá? Se você não tem uma métrica de taxa de cancelamento na sua empresa, fica muito difícil você saber qual é o esforço que você tem que fazer dentro do vendas para que a sua empresa, ao longo prazo, não quebre. Até porque se você tem uma taxa muito alta de cancelamento, isso pode ser indícios que ou o seu produto não está muito bom, ou o serviço não está legal, a comunicação está com problema, ou o suporte, ou seja, são vários fatores que podem aumentar a sua taxa de churn rate. Então essa é uma das principais métricas que você deve ter na palma da sua mão, qual é a sua taxa de cancelamento. A segunda métrica é a métrica LTV, que é Lifetime Value. O que é essa métrica? É uma métrica que você consegue saber quanto tempo em média o seu cliente fica com você. Ou seja, para a compra de serviço você consegue acompanhar, por exemplo, que um cliente fica em média com você 12 meses, 18 meses, 24, 6 meses. Isso é muito importante, porque se o cliente paga um valor mensal, você tem que fazer o cálculo sempre no LTV. Essa métrica ela é muito importante para você até fazer o cálculo do quanto que o seu marketing pode gastar para trazer um novo cliente. Por quê? Olha só, vamos dizer que o seu cliente fica em média na sua empresa 6 meses. A mensalidade desse cliente é de R$100. Logo, esse cliente deixa com a sua empresa ao longo da vida dele R$600, tá certo? Se o seu marketing gasta R$100 para trazer esse cliente, ou seja, você ainda tem R$500 de lucro, porque você gastou R$100 para trazer ele, e ele vai deixar ao longo da vida dele como cliente R$600, tá certo? Muitas empresas erram aí, porque acreditam que se gastar R$100 para trazer esse cliente, a mensalidade dele é R$100, é 0 a 0, mas não é assim que funciona para compra recorrente, para pagamento recorrente. Você precisa sempre olhar para um todo, quanto de dinheiro o seu cliente vai deixar ao longo da vida dele com você, tá certo? Então essa métrica de LTV é muito importante. Dentro dos materiais complementares eu vou ensinar como que você vai calcular o LTV, tá certo? Como que você pode calcular o LTV numa venda de serviço recorrente, tá? Então vamos lá, a próxima métrica é a métrica de cohort. Essa métrica é muito importante. Você vai criar cortes para saber idade dos seus clientes, da onde eles são, os meses que eles entraram, e tem outros cortes que você pode colocar também nessa métrica. Depois eu vou deixar aqui no material uma planilha que você pode utilizar para fazer essas métricas de corte. Ela é muito importante porque quando você atende, por exemplo, todo o Brasil, você sabe exatamente quais são os clientes que veio de São Paulo, quais são os clientes que vêm do Rio de Janeiro, e às vezes você consegue pegar uma taxa, por exemplo, de cancelamento de clientes do Rio de Janeiro. E aí vamos dizer que a sua empresa começou a ter muito cancelamento. E aí você começa a olhar para a sua planilha de corte, você vê que esses clientes que estão cancelando são clientes do Rio de Janeiro. E aí você vai conseguir investigar de uma forma mais aprofundada o porquê que esses clientes estão cancelando. Pode ser que tenha algum concorrente nessa região, pode ser que está acontecendo alguma coisa lá que muito louca que você não sabe, mas você pode investigar. Então é muito importante. Por exemplo, já aconteceu comigo de uma região específica, quando ela compra um produto, ela fica poucos meses utilizando o meu produto. E aí a gente foi investigar, a gente viu que isso lidava muito pela dificuldade em utilizar a nossa plataforma.
Ou seja, a gente conseguiu descobrir que pessoas, quando compravam o nosso produto ou serviço de uma determinada região, eles costumavam cancelar depois de 2, 3 meses. Olha só. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de rodar tráfego pago, a gente vai parar de rodar marketing dentro daquela região específica. Então, é muito importante você ter essa métrica de cohort. E a nossa última métrica aqui é o MRR Churn Rate. Essa é uma métrica muito importante também. Eu trouxe ali o Churn Rate, que é a taxa de cancelamento que você tem. Isso é legal. Mas você precisa saber qual é a porcentagem de receita que você perde com esse churn mês a mês. Por quê? Se o seu cliente paga exatamente R$100 cada um, beleza, você vai saber que quando perder 10 clientes, você está perdendo 1.000. Mas e se a receita for diferente de cliente para cliente? Você precisa saber qual que é o MRR que você está perdendo todos os meses quando o seu cliente sai. Por exemplo, todo mês eu estou perdendo aqui em média R$2.000, R$3.000 de receita. O quanto que isso pode impactar a sua empresa nos próximos 10 meses se você não tiver um crescimento? Então você tem que olhar ali a taxa de cancelamento e a porcentagem de receita que você está perdendo mês a mês. Até porque a taxa de receita que você está perdendo, ela não está direcionada apenas para a taxa de cancelamento. Até porque o seu cliente ele pode fazer um downgrade num serviço. Vamos dizer que você vende um serviço de licenças de usuários. E os seus clientes eles estão diminuindo o número de licenças. Você está perdendo receita dentro da sua empresa. Ou seja, tem que andar junto. Churn rate, que é o cancelamento do cliente, qual é a taxa disso, e o MRR Churn Rate, quanto que você está perdendo de receita mês a mês, seja lá de downgrade ou seja da saída dos clientes. E às vezes as pessoas acham que precisa só de sistema. Não, a gente precisa contratar um sistema para fazer tudo isso, mas muito pelo contrário. Uma planilha muito bem organizada, você consegue visualizar todas essas métricas que eu acabei de dizer aqui. E de uma forma fácil, você pode mandar as informações dessas planilhas para uma dashboard, para um BI, qualquer coisa do tipo, para você acompanhar os principais KPIs da sua empresa. E por incrível que pareça, retenção é o que muda o jogo. Não adianta nada você trazer um monte de cliente, vender pra caramba, fazer marketing, se você estiver perdendo muitos clientes. Então você pode começar a aplicar hoje tudo isso que eu comecei a falar aqui. Tanto das métricas de satisfação, quanto as métricas do setor, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e já comece a aplicar agora mesmo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!